dar sequência aí à nossa série de estudos intitulada Nos Bastidores da Dor. Nós temos estudado esse tema em virtude de uma pergunta que, vez ou outra, emerge no nosso coração. Como posso crer em um Deus que se afirma totalmente bom e poderoso diante de tanto sofrimento na história e no mundo? Quando enfrentamos algum tipo de problema, quando enfrentamos algum tipo de ansiedade realmente significativa, o nosso coração se ressente com uma pergunta assim. Quando nós vemos pessoas ao nosso redor padecendo por problemas de sofrimento também, muitas e muitas vezes, essas perguntas vêm à tona no nosso coração. David Hume, um escocês, filósofo, disse que para essa pergunta só existem duas possibilidades. A primeira é a seguinte: ou Deus é totalmente bom, mas não é totalmente poderoso, logo se compadece do ser humano que sofre, mas nada pode fazer por ele. Ou então, Deus é totalmente poderoso, mas não é bom. Logo, até poderia fazer algo diante do sofrimento humano, mas simplesmente não faz. Na primeira possibilidade, o problema seria algo ligado à incompetência de Deus, à falta de poder da parte do nosso Deus de fazer alguma coisa por mim e por você. Na segunda possibilidade, a questão estaria ligada a algo mais sério. Estaria ligado a um problema de caráter. Deus não é, na verdade, tão bom quanto os autores bíblicos costumam afirmar que ele é. Nós temos defendido aqui a ideia de que essas não são as duas únicas possibilidades. Existe uma outra possibilidade mostrada através das Escrituras para a gente. Deus construiu um mundo plenamente harmonioso, repleto de bondade, repleto de amor. Deus sonhou com um universo perfeito. O problema é que, diante da opção feita por Adão e por Eva, pela desobediência, pela vida autônoma e independente de Deus, o mundo experimentou um verdadeiro colapso. E nós vemos o sofrimento então emergindo não do plano de Deus, mas de uma ação consciente e deliberada da parte do ser humano na direção da independência e da autonomia. Existem alguns canais possíveis do sofrimento que nós temos abordado aqui com vocês. A primeira possibilidade é o sofrimento como fruto de um sistema em desequilíbrio. Nós olhamos, por exemplo, para a maneira como o homem tem lidado com a natureza e a maneira como a natureza responde de maneira voraz na direção do homem. Aquelas ondas gigantes dizimando a vida de milhares e milhares de pessoas, coisas que tiram a nossa capacidade de compreensão, nós ficamos chocados. O que é que está acontecendo? Existe um sistema em desequilíbrio. Mas não apenas sofremos fruto de um sistema em desequilíbrio. Sofremos também porque tomamos decisões erradas na vida. Nós dizemos coisas que machucam as pessoas ao nosso redor. Nós ouvimos coisas das pessoas que convivem conosco, que nos machucam profundamente. O sofrimento também emerge como fruto das nossas decisões equivocadas. Também temos visto que o sofrimento pode emergir como fruto da disciplina de Deus aos seus filhos. Porque em alguns momentos ele percebe que nós, por nós mesmos, estamos nos distanciando dele, estamos fazendo opções que vão nos levar para caminhos tortuosos, para sofrimentos ainda mais agudos, e então, como fruto da sua bondade, do seu amor, ele permite algumas dores, ele permite algumas situações a fim de que a gente acorde para a vida e volte para o centro da vontade dele. Temos visto também o sofrimento como fruto da ação intimidadora do diabo. E é exatamente sobre esse tipo de canal do sofrimento que nós temos conversado, usando a perspectiva do caso de Jó. Quem era Jó? Um homem íntegro e temente a Deus que foi vítima da ação intimidadora do diabo a ponto de perder seus bens, seus filhos e a sua própria saúde.
A história de Jó nos choca. E ela nos choca primeiramente porque nós temos diante dos nossos olhos uma pessoa que era justa, que era íntegra e ainda assim sofria. Normalmente a gente lida melhor quando a gente vê o sofrimento na vida de pessoas maldosas, na vida de pessoas que planejam e intentam o mal contra pessoas ao seu redor. Mas quando a gente vê pessoas inocentes, pessoas íntegras, pessoas corretas, sofrendo, isso mexe com a nossa compreensão. Jó também era um homem que, além de todas as perdas, padeceu sobre os conselhos de sua esposa e de 3 amigos da onça que tiraram férias para lhe alugar, ou seja, para lhe ajudar, né? Para algumas pessoas, a esposa é, sem dúvida nenhuma, aquela auxiliadora idônea que, em meio ao sofrimento, que, em meio à crise, nos ajuda, nos suporta e faz a vida valer a pena apesar do sofrimento. Em alguns casos, ela é parte do pacote do sofrimento, né? Tá certo, tem algumas esposas dizendo, porque você não conhece meu marido. Talvez o seu marido seja pacote também do seu sofrimento. Isso acontece também. Certa vez, a esposa de Jó se aproximou dele e disse assim, Jó, você não está percebendo o que está acontecendo aqui? Deus já se esqueceu de você há muito tempo, rapaz. Você perdeu seus bens, você perdeu a sua saúde, você perdeu os seus filhos. Jó, cria juízo, abandona o seu Deus e morre. Mas Jó não padeceu apenas com a palavra da sua esposa. Aqueles amigos que vieram com boa intenção para ajudá-lo, ficavam o tempo todo procurando encontrar brechas na vida e no caráter de Jó, tentando acusar Jó de ser o grande responsável pelo sofrimento. Na mentalidade deles, o que precisava ser feito é uma quebra de maldição. Talvez em algum momento, Jó, em alguma esquina, em alguma festa, você tenha cometido algo que desagradou a Deus. E agora ele está te pegando na curva. Você precisa pedir perdão por algo que você fez. O que é que você fez, Jó? Isso fazia com que Jó sofresse demais, porque a Bíblia nos afirma que ele era definitivamente íntegro. Deus, quando olhava para Jó, tinha muito orgulho. Dizia, como o pastor Ricardo brincou com a gente há algumas semanas, é o meu menino. Um sujeito íntegro, um sujeito reto, um sujeito que amava e temia o Senhor. Jó era um homem que derramou o seu coração diante de Deus e foi respondido através de um convite à humildade, à dependência e à confiança nele. Os amigos de Jó não aparecem em nenhum momento do livro dobrando seus joelhos e intercedendo por Jó. A única pessoa que ora no livro de Jó é ele mesmo. Aquele que está enfrentando a luta, aquele que está enfrentando o problema, ele sim dobra os joelhos, ele sim derrama o coração, ele sim lamenta diante de Deus e processa a sua dor aos pés do seu Senhor. A resposta de Deus demorou um pouquinho, assim como demora muitas vezes na nossa experiência. Às vezes a gente clama e espera uma resposta um pouco mais rápida, um pouco mais ágil, mas a resposta de Deus demora muitas vezes. Na nossa experiência, e demorou na experiência de Jó. Foram 40 longos capítulos. E quando Deus responde, responde de uma maneira muito surpreendente. Ao invés de fazer alguma acusação, ele não faz isso. Ao invés de dar explicações a respeito do sofrimento, afinal de contas, está todo mundo esperando uma palavra dele, ele não faz isso. Decide simplesmente fazer algumas perguntas. E não poucas. Senta no banquinho, Jó. E foram 65 perguntas para que Jó respondesse. E através daquelas perguntas, Deus fez alguns convites àquele homem. Deus o convidou à humildade. Jó, foi você que estendeu a linha de medir sobre a terra. Foi você que plantou as árvores dos jardins? Foi você que criou as estrelas? Foi você, Jó? Se não foi você, fui eu. Então, por favor, curve-se ao fato de que eu sou Deus e você é o meu servo. Deus também, através daquelas perguntas, convida Jó a um senso de dependência muito grande. Jó, você tem poder para isso? Jó, você tem poder para aquilo? Se não tem,
curve-se a mim, eu sou o Deus sobre a sua vida, dependa do meu poder em meio à sua dor e ao seu sofrimento. Deus também convida Jó a uma postura de confiança. Jó não sabia todas as coisas que estavam acontecendo com ele, mas Deus sabia. Confie em mim, Jó. Confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Algumas considerações iniciais. A primeira delas é a seguinte: diante do sofrimento, algumas pessoas se tornam amargas e rancorosas para com a vida. E eu sei que você conhece bastante gente assim. Gente que enfrentou tanto problema, tanta luta, tanta ansiedade, que acabou ficando um pouquinho amargo, acabou perdendo o brilho nos olhos, acabou tendo a boca seca. Gente que vive como quem caminha debaixo de uma nuvem preta. Não consegue sorrir, não consegue elogiar as pessoas ao seu redor, não consegue dar uma palavra de esperança, pelo contrário, olha para todos os lados e metralha a tudo e a todos com críticas vorazes. Por outro lado, existem pessoas como Jó, gente que fez uma opção diferente, ponderou sobre a situação de sofrimento, aprendeu com ela e amadureceu como pessoa, cresceu interiormente. É exatamente isso. Essa é uma questão de opção. Problema todo mundo enfrenta na vida. Adversidade todo mundo passa. Tempestade todo mundo enfrenta. A questão é a opção que a gente faz em meio às nossas dificuldades. A opção que a gente vai fazer é pela amargura, pelo rancor, ou nós vamos fazer a opção por crescermos, por amadurecermos e tirarmos lições preciosas das situações pelas quais passamos ao longo da nossa vida. O balanço do sofrimento de Jó é apresentado no capítulo 42, nós vamos ler aqui. Eu tenho certeza que você em casa vai ler com mais cuidado, porque é um texto muito, mas muito bonito mesmo. Veja comigo a partir do versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó descobriu que em meio ao sofrimento, Deus estava lá. Não existe nada pior do que a sensação de enfrentar um momento de luta, de crise, de dificuldade, seja na vida profissional, seja no casamento, na criação dos filhos, qualquer tipo de problema, mas coberta com a sensação de que Deus não está por ali, de que Deus tomou um outro caminho, de que Deus tomou um outro rumo e nós estamos à deriva. Eu me lembro da história de 2 discípulos de Jesus que passaram por um momento muito difícil. Eles haviam decidido largar todas as suas coisas, seus parentes, os seus amigos, o conforto de suas casas, e foram na direção de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus era quem ele estava dizendo ser, o próprio Deus encarnado. Viram Jesus fazendo algumas curas, viram Jesus ensinando, viram Jesus fazendo coisas que qualquer um de nós gostaria de ver. Mas 3 anos depois, uma fatalidade. Pelo menos uma fatalidade aos olhos deles. Jesus foi morto numa cruz. E agora eles estão voltando para casa, na estrada que vai para Emaús, com os seus olhos entristecidos, com as suas cabeças baixas, e em meio àquele momento de muita dor, um desconhecido se aproxima deles e faz a seguinte pergunta: por que é que vocês estão tão tristes assim?
Aqueles dois homens respondem imediatamente: mas só você não sabe o que tem acontecido nos últimos dias. Jesus, o Nazareno, foi morto. A nossa esperança foi embora. E então Jesus continua caminhando com eles, sem que eles pudessem identificá-lo. Muito tempo de caminhada. No final da tarde, eles se reúnem em volta de uma mesa para uma refeição. E Jesus, de maneira muito sutil, pega um pedaço de pão e corta aquele pedaço de pão da mesma maneira como ele tinha o hábito de fazer anteriormente. Naquele mesmo instante, os discípulos percebem: é Jesus. Quando Jesus se retira, aqueles dois homens começam a conversar um com o outro e uma palavra deles me chama muita atenção. Não nos ardia o coração enquanto ele nos falava pelo caminho? Eles ainda não haviam tomado consciência que no meio daquela trajetória Jesus estava com eles. Mas algo no coração deles os aquecia. Algo no coração deles os deixava com um pouco de esperança. Algo no coração deles vinha e surgia como um renovo. Eles não sabiam explicar por quê. Eles não sabiam explicar da onde vinha aquele negócio, mas o coração deles ardia. A mesma coisa acontece com a gente. A mesma coisa. Muitas vezes a gente não consegue entender e encontrar Deus como nós gostaríamos. A gente olha de um lado, a gente olha do outro e não encontra. Mas Deus tem lá os seus caminhos para fazer o nosso coração ser aquecido. Às vezes Ele traz uma pessoa que com uma palavra simples faz com que a esperança seja recobrada no nosso coração. De repente, um tropeção numa criança e uma brincadeira com a criança fazendo algo brotar no nosso coração. De repente, uma música, um filme, qualquer coisa ao nosso redor. E o nosso coração começa a ser aquecido novamente. O que é isso? Manifestação clara da presença de Jesus ao nosso meio. Jó não conseguia ver Deus, mas isso não significa que Deus não estava lá. No capítulo 42 ele diz: o sofrimento ainda não passou, mas agora eu sei que o meu Senhor está comigo. Uma segunda descoberta foi feita por Jó. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Veja comigo o versículo de número 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando a gente enfrenta uma situação sobre a qual nós não temos controle algum, um problema de doença, uma doença incurável, um problema com o filho, e não existe experiência no mundo capaz de nos ajudar naquele momento, a gente tem a sensação que Deus também perdeu o controle. Se eu perdi o controle, logo Deus também perdeu. Esse é um ledo engano. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados em momento algum. O fato de nós não termos controle sobre algumas situações e sobre alguns problemas não significa que Deus perdeu o bonde da história. Deus anda convidando a gente nas últimas semanas a compreensão de que Ele está no controle. Gente, vocês estão conseguindo perceber isso? Eu estou no controle. Vocês não estão entendendo nada. Ok. Mas eu sou Deus nessa história e eu sei o que eu estou fazendo. Confiem em mim. Se debrucem ao que eu estou fazendo na vida de vocês, na vida dos seus familiares e na vida dos seus amigos. Os meus planos não podem ser frustrados. Quando a gente olha para Filipenses capítulo 1, versículo 6, um dos versículos mais belos de toda a Bíblia, que afirma que quando Deus começa uma obra, Ele a leva até o final. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. As obras de Jesus não são como as obras da Incol,
aqui em Campinas. As obras da Encol começam e param. Talvez tenha até gente por aí sofrendo com essa obra parada. Mas as obras que Deus começa na nossa vida, Ele conclui. É promessa dele. Jó também descobriu que os propósitos de Deus nem sempre são compreendidos. Veja comigo. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Deus, agora as coisas estão ficando um pouquinho mais claras. Nos últimos meses e nos últimos anos eu não tinha noção alguma do que o Senhor estava fazendo. Mas isso não significa que o Senhor não estava fazendo algo. Uma das coisas mais complicadas em meio ao sofrimento, junto com a sensação de que Deus não está presente, é a sensação de que não existe propósito. A sensação de que eu estou sofrendo por acaso, por fatalidade. Esse negócio mata a gente. Esse negócio nos destrói interiormente. Passa a não ter sentido. Mas a Bíblia fala que Deus é um Deus de propósito. Ele encontra uma brecha para usar a nossa situação, revertendo tudo para o bem daqueles que o amam. Algo que precisa ser colocado nesse momento é o seguinte. Existem pessoas que, em meio ao sofrimento, descobrem, compreendem a vontade de Deus por trás daquela situação. Eles ainda estão passando pela dor, eles ainda estão enfrentando o sofrimento, mas já descobriram, puxa, é isso que Deus está fazendo, Deus está trabalhando com a minha vida, Deus está trabalhando com a vida do meu filho, puxa vida. Esse negócio acaba nos alimentando em meio ao sofrimento. Mas existem outras pessoas que passam pelo sofrimento e só vão descobrir o propósito do que estão enfrentando meses depois, anos depois, e eu acredito que alguns de vocês já tenham passado por uma experiência assim. Hoje, olham lá para trás e dizem, puxa vida, era isso que Deus estava fazendo. Como é que eu não conseguia enxergar? Os meus olhos estavam fechados para essa realidade, mas Deus estava me poupando, Deus estava poupando os meus familiares. Deus, muito obrigado por ter permitido aquela dor, ter permitido aquele tipo de sofrimento. Em terceiro lugar, existem pessoas e existem situações em que a compreensão acerca do propósito de Deus no sofrimento não vem à tona na história. A gente passa a vida inteira sofrendo, passando uma situação, enfrentando um problema e a gente não vê propósito nenhum. E a gente fecha os olhos para essa realidade sem entender absolutamente nada. Ainda assim, não significa que não haja propósito. Há um propósito. E quando os nossos olhos se fecham para essa realidade e se abrem para uma nova realidade na eternidade, então tudo se descortina na nossa frente. Os propósitos de Deus se tornam claros. Olho para a história de Jó, eu percebo alguém que no capítulo 42 descobriu algumas coisas a respeito do propósito de Deus para o que ele estava passando. Algumas coisas. Nós estamos vendo algumas coisas aqui. Mas nem tudo. Quando Jó entrou na eternidade, sabe o que é que ele descobriu? Ele descobriu que Deus usou a história de sofrimento dele para ser um dos principais livros da Bíblia. Você consegue imaginar Jó? Deus, a minha história? Na Bíblia. Meu amor, nós estamos na Bíblia. Talvez a esposa não tenha gostado muito de aparecer nessa história. Mas essa é uma outra história, a gente faz uma série sobre isso. Deus acabou usando a história de Jó como uma verdadeira parábola para abençoar profundamente a vida das pessoas que estavam ao redor dele e da vida de pessoas que vieram a crer em Jesus há milhares de anos depois. Nós. Há propósito no sofrimento. Em quarto lugar, Jó descobriu que em meio ao sofrimento,
pôde conhecer a Deus de maneira muito, mas muito mais profunda. Veja que versículo bonito. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, a Bíblia diz que Jó era um homem que procurava o Senhor em oração, mas a Bíblia também diz que o conhecimento que Jó tinha no momento inicial da sua relação com Deus era infinitamente menor à sua experiência e intimidade adquiridas após o sofrimento. Sabe o que aconteceu depois do momento de dor? Jó saiu daquela batalha conhecendo a Deus de uma maneira muito mais profunda, muito mais íntima, muito mais gostosa. O relacionamento entre Jó e o Senhor foi afinado naquele momento. Em quinto lugar, Jó descobriu que em meio ao sofrimento há espaço para a contrição e o arrependimento. E enquanto eu estudava esse negócio, eu achei isso muito interessante. Preste atenção. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Existem pessoas que, quando enfrentam lutas profundas na vida, começam a administrar aquela sensação de que, já que elas estão sofrendo, elas têm o direito de fazer o que elas bem entenderem. Afinal de contas, Deus, já estou pagando pela situação. A ideia dessas pessoas é que o sofrimento delas tem poder meritório. Já que eu estou sofrendo mesmo, Deus tem que me entender. Se eu estou passando por problemas financeiros, você me desculpa, Senhor, mas eu não vou pagar os meus impostos. Você me desculpa, mas eu não vou declarar, não. O Senhor permitiu esse problema. Né? Ou então, puxa vida, estou enfrentando um problema de relacionamento conjugal. O senhor sabe como que é, eu sou homem, né? Eu preciso resolver algumas pendências. Então, segura aí. Segura nada. Segura nada. O sofrimento que nós enfrentamos não tem poder meritório. Jó descobriu isso. E em meio ao sofrimento, o sofrimento não acabou. Ele se curva diante de Deus e pede perdão. Eu me arrependo no pó e na cinza. A pergunta que fica é: do que é que Jó se arrepende? Porque a Bíblia diz que ele era íntegro. Caramba, do que é que ele tem que se arrepender? Jó se arrependeu exatamente da visão limitada que ele tinha a respeito de Deus. Visão essa que fez com que Jó deferisse contra Deus algumas palavras e algumas expressões que foram em excesso, que não contemplavam o amor de Deus, que não contemplavam a graça de Deus, que não contemplavam a bondade de Deus. Senhor, eu me arrependo de algumas coisas que eu disse. Senhor, eu me arrependo de algumas posturas que eu assumi. Senhor, eu me arrependo por ter passado por cima da minha esposa e dos meus filhos quando eu estava passando por um sofrimento. Senhor, eu me arrependo porque eu não paguei os meus impostos, porque eu tinha um problema financeiro. Senhor, eu me arrependo porque eu decidi trair a minha esposa e em meio a uma crise conjugal. Eu não tinha esse direito, Senhor. Eu não tinha esse direito. Me perdoe. Me perdoe. Jó descobriu que em meio ao sofrimento, Deus estava lá. Descobriu também que os planos de Deus não podem ser frustrados, que os propósitos de Deus nem sempre são compreendidos. Ele pôde conhecer a Deus de maneira muito mais profunda. E ele também pôde compreender que há espaço em meio ao sofrimento para a contrição e para o arrependimento. O desfecho da história vem na sequência a partir do versículo 7. Acompanhe comigo. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos. Os sujeitos lá não passaram em branco, não. Deus ficou muito irritado com o conselho daqueles homens. Pois vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó.
Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram a comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes deles até a 4ª geração. E então, o último versículo: Jó morreu em idade muito avançada. Depois de um longo período de tempo, Deus decidiu abençoar a vida de Jó, tornando-o novamente próspero em seus bens, com o dobro de tudo que chegou a possuir anteriormente. Sabe o que isso significa? No capítulo 1 nós temos a informação de que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Exatamente, da região do petróleo. Agora Jó é o cara mais rico em dobro. Uma riqueza que não tem tamanho. Depois de um longo período de tempo, Deus decidiu abençoar a vida de Jó, reaproximando todos aqueles que haviam se distanciado dele durante o período de sofrimento. Várias vezes Jó deixa escapar que, além do problema físico, de ter perdido os filhos, algo que o magoava profundamente era a distância dos amigos. Porque dentro da cultura judaica, problemas em série eram sinais de impureza. Esse sujeito tem pecado. Esse sujeito está contaminado. Esse sujeito tem maldição. Então as pessoas se afastam. Jó sofria com a solidão. Mas depois, Deus permite que os amigos se apresentem novamente. Que os amigos tomem uma refeição com ele, já sem medo, sem receios, oferecendo inclusive alguns anéis e algumas peças de ouro e de prata. Deus também concedeu a graça de ter mais 10 filhos, algumas mulheres e alguns homens. E a Bíblia faz questão de afirmar que as mulheres que nasceram eram mulheres muito, muito, muito bonitas. Tem até muita gente maldosa dizendo que esse é o princípio das dores do capítulo 2 da história de Jó. Filhas muito bonitas vão dar problema mais lá na frente. O desfecho da obra. Ao abençoar Jó, Deus não estava recompensando-lhe por sua integridade até o momento. É muito importante que a gente entenda a sequência dos fatos na história de Jó para que a gente não coloque o carro na frente dos bois. Deus não está presenteando Jó. Deus não está dizendo assim: ah, Jó, você se manteve fiel esse tempo todo, quer saber, eu vou te presentear. Ah, Jó, em meio ao sofrimento você aceitou o sacrifício dos seus amigos e intercedeu por eles, vou presenteá-lo. Deus não trabalha debaixo da lógica da retribuição. Ele não nos coloca sofrimento porque pecamos, mas Deus também não nos dá presentes por causa das nossas boas obras.
Tem gente que faz algum tipo de bondade, algum tipo de boa ação e imediatamente já fica esperando. Manda, Deus, manda. Manda que eu estou esperando. Manda. Não consegue fazer bondade sem esperar alguma coisa de Deus. Gente, na plataforma da fé cristã reformada, há um entendimento muito claro sobre isso. Nós não fazemos boas obras para conquistar alguma coisa diante de Deus. Nós fazemos porque já fomos alvo de uma graça muito grande. A gente só se move para servir numa comunidade como essa porque um amor muito grande foi derramado por Deus na nossa direção. A gente só consegue perdoar as pessoas porque alguém derramou um perdão sobre nós que não tem tamanho. Algo já foi feito por nós. Deus não estava recompensando-lhe por sua integridade até o momento. Em segundo lugar, ao abençoar Jó, Deus também não estava restituindo-lhe um direito que lhe fora negado por um tempo. Existe uma linha de pensamento teológico no meio evangélico que fica o tempo todo dizendo que quando você perde um emprego, quando você perde uma promoção, quando você perde uma namorada, quando você perde um marido, quando você perde uma esposa, você precisa se aproximar de Deus e reivindicar a restituição. Tem até música para isso. O coro de uma delas diz assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe o teu azeite em minha dor. Restitui, Deus. É assim a música. Desculpa, gente. Quando a gente olha para o capítulo 2, Jó está dizendo assim: eu vim nu para esse mundo. E agora eu estou nu novamente, em meio ao sofrimento. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual foi a descoberta de Jó? Ele não tem nada. Ele não tem que reivindicar absolutamente nada. Porque o que ele tinha e o que ele deixava de ter, ele tinha e deixava de ter por conta dos planos e dos propósitos de Deus. Ao abençoar Jó, Deus também não estava mimando a fim de não perder o seu respeito e o seu amor. Existem alguns pais que trabalham tanto, que por força daquele sentimento de que estão devendo para os seus filhos, começam a comprar e dar presentes para eles. Chega em casa e percebe o filho meio tristonho, e imediatamente ele dá um jeito. Comprei uma bicicleta nova, dá uma bicicleta para o filho. 2 dias depois ele percebe o filho um pouco irritado, reclamando de algumas coisas. Tem um videogame novo, meu filho, toma. E presente para cá, e presente para lá, presente para cá, presente para lá. São pessoas que têm pressa em serem amados por seus filhos. Deixa eu contar um negócio para vocês. Deus não tem pressa em ser amado por mim e por você. Não tem pressa. Se ele tiver que disciplinar, ele vai disciplinar. Se ele tiver que dizer não, ele vai dizer não. Sabe por quê? Porque ele não tem pressa. Mas Deus lida com a gente como um pai sábio lida com o seu filho. O pai procura o filho e diz assim: filho, você pode não entender o que está acontecendo agora e o porquê dessa minha decisão. Mas um dia você vai entender. Fique tranquilo. Eu tenho uma dessas engasgada no meu pescoço. Eu lembro até hoje de um dia que eu cheguei na frente do meu pai e eu argumentei sobre um assunto. E o meu pai não deu explicação nenhuma. Ele simplesmente disse assim: Renato, um dia você vai entender. Acho que o ano passado eu entendi. O ano passado ele começou a descer. Porque tem coisas que a gente só descobre com o tempo. Ao abençoar Jó, Deus estava, por outro lado, exercendo livremente a sua graça na direção de um filho seu. Não, Deus não estava retribuindo absolutamente nada. Sabe o que é que Deus estava fazendo? Exercitando a sua
graça. Quando Deus se volta na nossa direção e realiza algo que os nossos olhos se enchem de alegria, fique certo de uma coisa: não é porque você é 100%. Não é porque você é um ponto fora da curva. É porque Deus é um Deus de graça. E é por isso que a gente agradece. Nós cantamos uma música hoje para agradecer a Deus, agradecer a Deus e agradecer a Deus. Sabe por que uma igreja cristã agradece tanto a Deus? Porque a igreja cristã reconhece que o que ela recebeu de Deus não tem mérito. Foi recebido por graça. Por graça. Em segundo lugar, ao abençoar Jó, Deus estava fazendo uso de um canal legítimo de comunicação do amor. Deus pode sim nos abençoar através de prosperidade. Relaxa agora. Que bom. Deus pode nos abençoar sim. Deus pode encher de bens a nossa casa, sim. Abençoar financeiramente é um canal legítimo de bênçãos de Deus. Por isso, quando você enxergar pessoas na comunidade crescendo, recebendo bênçãos de Deus, celebre isso. Quando alguém na sua família começar a despontar, começar a crescer, celebre isso, elogie isso, agradeça a Deus por isso. Aprenda a reconhecer a bênção de Deus na vida dos seus familiares. Aprenda isso. A questão é que a prosperidade não é a única maneira de Deus nos abençoar. Existem muitas outras. Muitas outras. Em último lugar, ao abençoar Jó, Deus estava declarando sua vitória frente à acusação feita por Satanás. Porque logo no começo do livro, quando nós entramos nos bastidores da dor de Jó, nós descobrimos que Satanás tinha uma tese. E na tese de Jó, na tese de Satanás, Jó só era íntegro, Jó só era fiel, porque Deus o cercava de bens. Porque Deus o cercava de bênçãos. Era um filho mimado na opinião de Satanás. E então Deus permite que tudo aquilo fosse retirado da vida de Jó. Em meio ao seu sofrimento, Jó permaneceu íntegro. Com isso, Deus celebrou a sua vitória, mostrando a tudo e a todos que é possível sim nos relacionarmos com Deus, não por causa dos seus presentes, nos relacionarmos com Deus, não por causa das bênçãos que Ele derrama sobre nós, mas por causa dEle, única e exclusivamente por causa dEle, só por causa dEle. Então, no final dessa história, Deus retorna esses bens às mãos de Jó, dizendo para Satanás: você perdeu. Você perdeu. É possível sim alguém me amar, não por causa daquilo que eu ofereço, mas por causa daquilo que eu sou. Jó me ama sim. Gente, eu queria que vocês acreditassem nisso também, assim como eu preciso acreditar nisso. Tem gente que ao longo dessa série está morrendo de medo de Deus tirar alguma coisa. Né? Ao invés de ter medo do que Deus pode tirar de você, lembre-se de uma coisa: é viável, é possível permanecer firme com Deus, apesar daquilo que a gente tem. É possível, é possível. Encerrando, com o objetivo de nutrir uma espiritualidade bíblica, não se alimente da orientação e nem mesmo das canções daqueles que valorizam mais a prosperidade do que a intimidade com Deus. Em segundo lugar, com o objetivo de exercitar uma espiritualidade baseada na pessoa de Deus e não nos presentes de Deus, desenvolva o hábito de compartilhar as bênçãos dele. Você quer exercitar esse negócio? Começa a olhar para os presentes que Deus te dá
E começa a compartilhar isso. Começa a mostrar para os seus bens que eles não te dominam, não. Quem domina quem ali nessa história é você e sou eu. E a gente só tem uma maneira de exercitar isso. Compartilhando o que a gente tem. Abrindo mão dele. Em terceiro lugar, com o objetivo de enfrentar momentos de luta e sofrimento, desenvolva algumas disciplinas espirituais a fim de fortalecer seus vínculos com o Senhor. Assim como Jó. Crie coragem para chegar diante de Deus. E para derramar diante do colo dele as suas aflições. Senhor, eu estou aqui porque não existe nenhum lugar para eu estar a não ser aqui. Eu preciso do Senhor. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero derramar sobre o Senhor as minhas tristezas. Eu quero reconhecer que as minhas alegrias não são por minha causa, mas são por causa do Senhor. Disciplinas espirituais tais quais a leitura da Bíblia e a oração nos fortalecem de uma maneira impressionante para que a gente passe pelo sofrimento, passe pela luta, passe pela dor. No sábado, eu conversava com o pessoalzinho que faz o curso de primeiros passos sobre a história de Maria e de Marta. Quando Jesus foi até a casa daquelas duas mulheres, Marta logo correu para a cozinha e foi preparar os quitutes para oferecer para Jesus. Foi mexer no café, arrumou a toalhinha, e no meio daquela correria ela percebeu o seguinte, ela estava sozinha. Cadê minha irmã? E quando ela olha para a sala, ela percebe que a irmã está quedada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Ela fica indignada. Jesus, pede para minha irmã vir aqui, por favor. Eu estou sozinha ralando, Jesus. Eu não estou dando conta. E Jesus responde o seguinte: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Posso dizer um negócio para vocês? O melhor do que a gente tem para experimentar da vida cristã, o melhor, não são as músicas cristãs, não são as pregações cristãs, mas sim a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Qualquer tipo de envolvimento, seja no serviço, seja na participação num culto como esse, desprovido de um tempo de encontro com Deus e de relacionamento com Deus, não passa de religião. E religião é uma tentativa frustrada de chegar até Deus. Precisamos reconhecer que Deus está aqui, através da pessoa de Jesus, disponível para nós administrarmos com Ele um relacionamento de intimidade. Esse é o melhor. E esse é o melhor que nos fortalece em meio às nossas crises e em meio ao nosso sofrimento. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos conversar com Ele, com Jesus. Ele que está aqui no nosso meio. Na sua palavra Ele afirma que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele ali estaria. Nós vamos conversar com Jesus nesse momento. Senhor Jesus, nós somos imensamente gratos por essa verdadeira parábola viva da história de Jó. Te agradecemos porque através da história desse homem, nós encontramos forças para continuar atravessando o deserto que tenta nos abater. Quantas e quantas pessoas aqui no nosso meio, Senhor, têm experimentado lutas profundas, ansiedades que tiram sono,
tristeza que rouba dos olhos o próprio brilho. Que em nome de Jesus o Senhor possa restaurar no nosso coração a alegria de vivermos, não por causa de nós mesmos, mas por causa desse encontro maravilhoso com o Senhor. Não permita que a amargura tome conta do nosso coração, não permita a incapacidade de sorrirmos tomando conta de nós. Antes que possamos tirar proveito do sofrimento, das lutas e das ansiedades. E que assim possamos crescer como pessoas e como pessoas em intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe profundamente nessa semana e que você possa perceber como Jó a presença dele no meio das mais variadas situações pelas quais você venha passar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre o nosso coração e sobre o coração dos discípulos de Cristo espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Se você precisa de uma oração, o pessoal do Ministério de Oração te aguarda no final da escada, seguindo o corredor em frente, para orar pelo motivo que você trouxer. Não se esqueça de também entregar a sua inscrição para o curso dos grupos temáticos, tá bom? E tenha uma boa semana, não se esqueça de abraçar a pessoa que está perto de você. Tchau, tchau.